Bom, nós vimos o capítulo 5 de interpolação, né? Interpolação é encontrar os valores de x. Então veja, f de x, né, é descrito por esses pontos aqui, né, no gráfico, só que só tem esses pontos. Como que eu acho os valores entre esses pontos aqui? Com a interpolação. Eu uso uma função, né, que se aproxima de f de x e essa função vai se aproximar de f de x aqui em torno desses pontos, mas ela nesses pontos vai ser igual a f de x nos pontos, é uma função interpoladora, tá? Então, quando eu quero achar o que acontece entre os pontos, eu uso interpolação, tá? Então, nós vimos aqui no capítulo 5, a introdução ao capítulo 5 da interpolação, nós vimos a definição de interpolação, nós vimos aqui que na interpolação a função interpoladora ela é igual à função f de x nos pontos x0, x1 até xn, ela deve ser igual. No caso, nesses gráficos aqui, a função é igual nos pontos, porém a função fora dos pontos ela não é tão igual assim, não é uma boa função interpoladora, é um exemplo, né? Depois nós vimos formas de se obter p de x pela resolução do sistema linear, por método de eliminação de Gauss, por exemplo. Nós podemos achar, mas isso fica inviável quando esse sistema é muito grande. Aqui no 3×3 é mais fácil, mas fica inviável quando o sistema for grande. Por isso nós encontramos a forma de Lagrange. A forma de Lagrange é um método melhor de se desenvolver, né? Apesar da teoria ser nova, né? Quando você aplica essa teoria fica muito fácil. Então, a utilização da forma de Lagrange faz com que o exercício fique bem mais simples do que pelo método de eliminação de Gauss. Agora nós vamos ver uma outra forma, né? Que é a forma de Newton para se resolver esses métodos também. Então, é o item 5.3.3 do livro da Márcia Ruggiero e o título é Forma de Newton. A forma de Newton, né? Como que é a forma de Newton? A forma de Newton é um novo jeito de se ver o polinômio interpolador, de se defini-lo. Então, eu tenho um polinômio interpolador de ordem n ou menos, que é o Pn de x, e eu vou enxergar ele com a forma de Newton da seguinte maneira, definido por f, né, colchetes de x0, e f de colchetes é uma nova função, é a função diferenças divididas, né? Eu vou defini-la aqui logo abaixo, mas vai ser f colchetes de x. Esse f colchete é diferente de f de x, tá? De f de x0, tá? F colchetes de x0 é uma nova função que eu vou definir logo. Então, f colchetes de x0 mais f colchetes de x0, x1, que multiplica x menos x0, tá? Mais f de colchetes x0, x1, x2, que multiplica x menos x0, x menos x1, tá? E assim por diante, né? Até eu ter, por exemplo, assim por diante, até eu ter, por exemplo, f de x0, x1 até xn vezes x menos x0, tá? X menos x1, assim por diante até x menos xn menos 1, tá? Tá ok? Então, para qual que é a regra da fórmula, né? Eu faço essa função, depois eu subtraio até um x a menos. Então, se aqui eu vou até x2, eu vou fazer x menos x1, x menos x0, vezes x menos x1, tá? Eu não faço x menos x2. Então, se eu defino aqui a fórmula até o x2, eu vou até o x1. Se eu defino ela até o xn, eu vou até o xn menos 1. Mas vocês vão ver o que significa essa função f colchetes de x0, f colchetes de x1, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Operador diferenças divididas. O que significa esse operador diferenças divididas? Operador diferenças divididas. O que significa esse operador? Diferenças divididas, né? Só uma dúvida aqui, né? Esse f de x, no caso, ele tem a mesma notação que funções discretas em engenharia elétrica. Então, se eu tenho uma função f de x, essa função é contínua. Se eu tenho uma função f
de x, essa função é discreta. Mas não é isso que quer se dizer por aqui, tá? Então essa notação para função discreta continua válida nas disciplinas de processamento digital de sinais, mas por hora aqui não vai significar uma função discreta, tá? Vai significar o operador de diferenças divididas, né? Vamos olhar o que é esse operador. Vamos definir aqui os operadores de diferenças divididas. Por exemplo, um f de x0, como ele é, isso aqui é de ordem 0, né? Ele é exatamente o f de x0, tá? Normal, o f de x0 naturalmente. Isso aqui nós chamamos de ordem 0. Ordem 0. Tá? Mas eu tenho outras funções aqui, que, por exemplo, o f de x0, x1. Então, f de x0, x1. Primeiro que eu sempre coloco aqui, eu sempre coloco o menor e depois eu coloco o maior, tá? Então é sempre o x0 e depois o x1. Então sempre f de x0, x1, tá? Isso vai ser igual ao seguinte, né? Vai ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, tá? E o que é f de x1 e f de x0? É simplesmente a função avaliada em x1 e a função avaliada em x0. Então, isso é o mesmo que dizer f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, tá? E isso se parece como uma derivada, né? Isso se parece com uma derivada, nós vamos discutir mais à frente. Isso aqui é a ordem 2, ordem 1, né? Isso aqui é a função em sua ordem 1. Vamos ver a ordem 2. Então, nós temos aqui, por exemplo, f de x0, x1, x2, tá? Que é a função de ordem 2, e ela vai significar, então, primeiro esses dois maiores, f de x1, x2, menos f de x0, x1, sobre, tá? O maior menos o menor, x2 menos x0, ok? Então, veja, f de x0, x1, x2, eu faço primeiro f de x1, x2, menos f de x0, x1, tá? Então, f de x1, x2, menos f de x0, x1. Então, os maiores, eu coloco os maiores aqui primeiro e depois os menores em segundo lugar, depois do menos, tá? E eu sempre coloco aqui primeiro o menor, o x1, depois o maior, x2, aqui primeiro o menor, x0, depois o maior, x1, tá? Se vocês fizerem o f, uma observação, f de x1, x0, tá? É o mesmo que f de x0, f de x1. x0 é o mesmo que f de x0, x1, tá? É o mesmo. E se você trocar aqui no de 3 também, f de x1, x0, x2, o f de x2, x0, x1, qualquer coisa vai ser o mesmo aqui nessa anotação. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas a anotação, em geral, nós escrevemos os maiores menos os menores aqui. No caso, essa função é definida assim, mas aqui eu escrevo dos menores aos maiores aqui, tá? Então, vamos lá. Isso é de ordem 2, né? E essa é a ordem 2 da minha função diferenças divididas, né? E veja que para calcular essa ordem 2, eu vou usar esse item, né? E esse item foi calculado aqui atrás. Então, esse item como se calcula? Da mesma maneira que o item aqui de trás, eu vou calcular esse e esse, tá? Só que um é para x1, x2, o outro é para x0, x1, tá ok? Então, vamos seguir aqui para a terceira ordem. Então, como ficaria a terceira ordem? F de x0, x1, x2, x3 é igual a f de, primeiro aqui, os três maiores, depois os três menores. F de x1, x2, x3, menos f de x0, x1, x2. Dividido ali, obviamente, por x3 menos x0, tá ok? x3 menos x0, isso aqui vai ser a ordem 3. E nós vamos aqui até a ordem n. Então, esses são os valores aqui, né? Vou deixar até como se fosse, não é uma tabela, né? Mas vou deixar aqui incorporados os valores. E eu tenho aqui o f de xn, então eu vou fazendo aqui por várias ordens até chegar na ordem n. Na ordem n eu vou ter f de
x0, x1 até o xn, e ela é igual a f de x1 até o xn, menos f de x0 até o xn menos 1, tá ok? Dividido por xn menos x0, ordem n, tá ok? Então é assim que se define as funções, os operadores de diferenças divididas. Então aqui usou colchetes, é o operador diferenças divididas, tá? Como que nós vamos usar diferenças divididas para resolver os nossos problemas? Então eu vou mostrar aqui um primeiro exemplo de como se usar. Nós vamos resolver esses operadores utilizando uma tabela. Então, embora aqui pareça muito difícil, quando nós tabelarmos, vai ficar mais fácil do que o método de Lagrange. Por isso que ele é muito utilizado. Para sistemas de ordem maiores, é muito mais simples de resolver por forma de Newton. Vocês vão ver como vai ficar na hora de usar nos exercícios. Então, imagine vocês que eu vou fazer a tabela, né? E agora eu vou fazer a tabela que nós vamos usar para resolver os cálculos. Então, eu vou fazer a tabela aqui. Nessa tabela, eu vou ter o quê? Eu vou ter elementos de x, tá? Então, aqui eu vou ter elementos de x e aqui eu vou ter a ordem, tá? Então, ordem, por exemplo, a ordem 0 e assim sucessivamente, tá? Ordem 0, ordem 1, ordem 2 até o ordem n. Até o ordem n, tá ok? Então, primeiro aqui tem o x0, né? O operador de diferenças divididas para x0 de ordem 0 é f de x0, tá? Depois eu vou ter o x1, que vai ser f de x1, tá? Depois eu vou ter o x2, que vai ser f de x2, tá? E assim sucessivamente até o xn, tá? Que o operador dele vai ser x f de xn, tá ok? E juntando esses dois itens aqui, eu consigo fazer o operador de ordem 1, né? Que ele vai ser o quê? Eu utilizo aqueles dois para fazer o operador de ordem 1, que é f de x0, x1, tá? Utilizando o x1 e o x2, eu faço outro operador de ordem 1, que é quem, né? O f de x1, x2. Tá ok? E utilizando esses dois operadores, né, eu faço um de ordem 2, de x0 até x2. Então, f de x0, x1, x2. Tá bom? E eu poderia usar o operador 3, definir aqui um de ordem 3, tá? E assim por diante. Então, eu vou definindo aqui, tá? Até chegar, por exemplo, aqui nessa linha, eu uso o xn menos 1 e o xn. Então, vai ser f de xn menos 1, xn, né? E assim por diante, eu vou chegando aqui até o último operador, né? Que é de ordem n, que ele vai ser f de x0, x1 até xn. E ele usa, para isso ele usa todos os operadores que eu calculei aqui, tá? Então, para que eu calculo esse aqui? Eu vou usar ele na conta do cálculo, veja lá. O meu P de n, né, ele é definido com o operador de ordem 0, de ordem 1, ordem 2 e assim por diante até a ordem n. Então, se eu quero um P de grau n, né, uma função interpoladora de grau n, então eu vou usar até o f de ordem n, tá? Então, por que eu calculo todos esses itens? Porque eu vou usar cada um desses termos e principalmente, né, e também porque eu vou usar eles para calcular o último termo de ordem n, tá? Mas esse n dos nossos exercícios nunca são ordens grandes. Para mostrar o princípio básico na mão, né, manualmente, pelo cálculo manual, nós não usamos ordens grandes. Então, vamos para um exemplo, só para ver como que ficaria. Então, vamos para um exemplo.
Exemplo 4, livro Chama, da Márcia Ruggiero, eu vou manter como exemplo 4. Né? Então imaginem vocês que eu tenho uma f de x, mas eu não tenho a função estrita dela, eu não tenho x ao quadrado igual a alguma coisa, não, eu não tenho, eu tenho alguns pontos dessa f de x e eu quero, né, fazer uma interpolação com esses pontos aqui. Então imagine que eu tenho os pontos para x igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Para 1 ele é 1, para 0 ele é 1, para menos 1 ele é 1, 0 ele é 1, para 1 ele é 0, para 2 ele é menos 1 e para 3 ele é menos 2, tá? Como que eu faria? Eu poderia usar o método de Gauss, fazer um sistema de ordem 5, né? Mas o sistema de ordem 5 é muito grande, vai ficar muito difícil, muito oneroso em termos de tempo, né, para resolver esse exercício. Vamos ver se o método da fórmula de Newton, né, nos ajuda a resolver. Lembrem que pela fórmula de Lagrange, eu não resolveria tão fácil esse exercício também, tá? Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Então imagine, só para fazer a tabela, né? Então eu vou fazer só a tabela por hora. Então imagine que o x vai ter aqui vários valores, né? E eu tenho aqui as ordens do meu sistema, da minha forma de Newton. Então eu tenho ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4, tá? Tem essas 4 ordens aqui. Então veja, o x lá eu vou copiar, né, do que está aqui em cima, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então menos 1. Eu pulo um espaço aqui, né, para me ajudar a desenhar. 1, 0. É menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? E aqui eu vou continuar, né? Então eu vou colocar aqui primeiro ordem 0, né? Para esses x, a ordem 0 são exatamente esses valores aqui, né? Então veja, esse menos 1 é o x0, esse 0 é o x1, esse aqui é x2, x3 e x4. Então o que é esse 1? Ele é f de x0, né? Em colchetes, isso aqui é f de x1 e assim por diante. Esse aqui é f de x4. Então eles são exatamente as ordens zeros para essa forma de Newton, para esse polinômio, para essa f de x, tá? Então aqui a ordem 0 do menos 1 vai ser 1, né? É a própria onde o valor que é avaliado o x de menos 1, x igual a menos 1, né? Aqui vai ser 1, esse 0, esse menos 1 e esse 2, né? Como é que eu faço aqui a forma de Lagrange? Veja, se eu fosse definir o que está escrito aqui, seria f de x0, x1, né? Seria f de x0, x1, e ele é igual a f de x1, é sempre o maior menos o menor, certo? F de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0, tá? Isso seria esse valor 1 menos esse valor, que é 1, dividido por esse valor, que é 0, menos esse valor, que é menos 1, tá? Então, ele seria essa conta, tá? Vocês podem conferir nas equações aqui de cima, mas eu vou fazer de uma forma mais dinâmica lá embaixo, tá? Então, é esse, né? Só recapitulando, né? É esse valor menos esse valor dividido por esse valor menos esse valor, que dá exatamente essa conta aqui, para todos os itens, né? Então, no caso aqui, esse item aqui de ordem 1 vai ser esse valor menos esse valor sobre esse menos esse, tá bom? Então, fica muito fácil de se fazer as contas, extremamente fácil de se conduzir o exercício, tá? Então, aqui a ordem 1, como ficaria? É 1 menos 1 sobre 0 menos 1. Isso aqui me dá, né, 0. Tá? Aqui eu vou fazer aqui o próximo. O próximo é 0 menos 1 sobre 1 menos 0. Tá? Então, isso me dá menos 1. Tá? O próximo é menos 1 menos 0 sobre 2 menos 1. Tá? Menos 1 menos 0 sobre 2 menos 1 me dá menos 1 novamente. Tá? Então, eu uso esses dois operadores, diferenças divididas, para calcular esse. Agora eu vou usar esses dois para calcular o próximo. Tá? Então vai ser 2, né, menos 1 dividido por 3 menos 2. Isso vai me dar menos 1 novamente. Tá?
Como que eu calculo aqui o ordem 2, né? Você já deve saber, eu vou usar esse operador e esse operador, vai ser menos 1 menos 0, ou seja, esse menos esse, dividido por esse menos esse, tá? Que vai ser 1 menos menos 1. Então, eu posso fazer aqui posso fazer sempre o primeiro aqui, só para a gente entender, vai ser menos 1, que é esse, menos 0, dividido por esse menos esse. Então, veja, né? Aqui, o que eu tô fazendo, né? Então, veja. Esse operador de ordem 2, só para ficar claro, ele é exatamente f de x0, x1, f de x0, x1, x2, que é igual a f de x1, x2, menos f de x0, x1. Tá ok? Tá pequenininho aqui, mas eu acho que vocês entenderam. Dividido por esse menos esse, o maior menos o menor, tá ok? Que é esse 1 aqui, que é o x2, concorda? O x2 aqui é esse 1, que é esse aqui, menos o menos 1, tá? Que é o x de 0, tá ok? É assim que eu vou encarar aqui, né? Então vamos lá, o ordem 2, ele vai ser, né, menos 1 menos 0 dividido por 1 menos menos 1. 1 menos menos 1. Que me dá exatamente menos meio, né? Então aqui eu tenho menos meio, tá ok? Aqui nesse próximo, né? Ele fica aqui um pouquinho para baixo, né? Tá, então eu uso esse e esse, tá? Então ele fica mais ou menos aqui nessa posição. Agora eu vou usar esse e esse, né? Vou obter mais um, que é menos 1 menos menos 1 dividido por 2 sobre 0, tá? Menos 1 menos menos 1 dá 0, então não preciso me preocupar com qualquer outra coisa, porque ele vai ser 0. Menos 1 menos 1, menos 1 menos menos 1, né? Me dá 0 também, e eu não me preocupo com o numerador novamente, tá? Então usei esse e esse operador, para calcular esse 0. Agora, para esses 3, eu vou calcular mais 2 itens aqui de terceira ordem, e para o 4 eu vou calcular um item de quarta ordem. Você já deve inspirar sobre isso, né? Então, 0 menos 0 aqui, menos esse meio, então vou ter aqui, né? Deixa eu colocar, né? Aqui vai ser 0 menos o menos meio, né? Então, 0 menos esse menos meio, sobre 2 menos menos 1. Então, sobre 2 menos o menos 1, tá? Isso me dá um sexto, tá? Aqui fica mais meio aqui em cima, sobre 3, né? Se eu dividir aqui os externos sobre os internos, me dá 1 sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, me dá um sexto aqui nessa conta, tá? Então, aqui me dá de ordem 3, usando esse e esse operador, me dá um sexto. Tá? Usando 0 e 0, obviamente, então usando esse operador e esse, 0 menos 0 me dá 0, né? Então, obviamente, aqui eu vou ter o 0, tá? E aqui o ordem 4, né? Como que é a ordem 4? 0 menos, menos 1 sexto, então 0 menos 1 sexto, dividido por 3 menos menos 1. Então, dividido por 3 menos menos 1, isso aqui me dá exatos menos 1 sobre 24 avos. Tá? Então, essa é a tabela que eu vou usar, né? Apesar de eu ter mostrado essas continhas para vocês no meio da tabela, é uma tabela bem fácil de se fazer e vocês vão achar muito mais rápido pela forma de Newton do que pela forma de Lagrange, tá? Bom, vou colocar um exemplo agora, né? Aliás, aqui, né? Se eu fosse interpolar esse polinômio aqui, né? Se isso aqui fosse um polinômio e eu fosse interpolar ele, né? Bom, esse é o exemplo mais da fórmula. Eu vou passar para frente e fazer agora mais um exemplo mais simples para vocês interpolarem com o polinômio, tá? Então, eu vou fazer o exemplo 5 aqui, né? Exemplo 5, tá? E esse exemplo 5,
é o seguinte, eu vou ter uma função f de x, que vai interpolar alguns valores aqui para o meu f de x, que vão ser o seguinte, eu vou ter os valores para x menos 1, x0 e x2, que vão ser os valores 4, 1 e menos 1, tá? Com essa função de 3 valores, vocês já viram pelo Lagrange, né? Como eu tenho 3 valores, o máximo que eu posso fazer, né, de ordem da função é calcular um polinômio interpolador de ordem 2, tá? Então, esse é a máxima ordem que eu consigo com esses 3 valores, né? Então, eu quero encontrar um polinômio de ordem 2, né, que ele vai ser, no caso, eu quero com isso encontrar P2 de x, tá? Pela forma de Newton. F de x0 mais f de x0, x1 que multiplica x menos x0, mais f de x0, x1, x2 que multiplica x menos x0, x menos x1, tá? Então sempre eu vou, né, eu vou até um número aqui a menos do que esse valor. Se aqui eu uso até x2, eu vou colocar aqui até o menos x1, tá? Então vamos calcular esse exemplo, vamos ver aqui como que a gente calcula ele, né? Então a gente vai fazer da mesma forma a tabela, né, de valores de x para as ordens que eu vou ter aqui no meu exercício. E nesse exercício eu vou ter ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Tá ok? O ordem 0, aqui, os valores de x, menos 1, 0 e 2, tá? Aqui eu vou colocar agora os ordem 0, que são exatamente o 4, 1, menos 1, tá? Vai ser então 4, 1 e o menos 1. Como que eu calculo aqui o primeiro ordem 1? Vai ser 1 menos 4 sobre 0 menos 1, tá? Então vai ser, ele me dá o valor menos 3, tá? Deixa eu calcular aqui, vai ser 1 menos 4 dividido por 0 menos 1, tá? Isso aqui me dá menos 3, 1 menos 4 é menos 3, mais menos 1 me dá mais 1, então isso é igual a menos 3, tá? Eu vou deixar ali o menos 3. Então agora eu vou calcular o outro valor que vai estar aqui, que vai ser o seguinte, menos 1 menos 1 sobre 2 menos 0. Então menos 1 menos 1 sobre 2 menos 0, tá? Isso vai me dar exatamente... Não é menos 1, é menos 1 só, tá? Então é menos 1 menos 1, tá? Então me dá menos 1 menos 1, tá? Então me dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1, então menos 1 é o valor que eu quero colocar aqui. Isso me dá menos 1, ordem 1, e agora com ordem 1 eu vou calcular o ordem 2, que é a última ordem, tá? O ordem 2 ele vai ser menos 1 menos 3, né? Então menos 1 menos 3, dividido por 2 menos 1, tá? 2 menos 1. Isso vai me dar aqui em cima 1 menos 3 é igual a 1 mais 3, menos 1 mais 3, que é igual a 2, dividido por 2 menos 1 é 2 mais 1, que é igual a 3, dá 2 terços aqui no final, tá? 2 terços aqui no final, tá? Como que eu faço para montar agora o meu polinômio? Bom, é bem fácil, é só substituir os operadores de diferenças divididas aqui na função. Então vamos lá, vamos substituir. Portanto, então veja como é fácil. Acabou o exercício, é só substituição. P2 de x é igual ao f de x0, né? O f de x0 é 4, que multiplica, aliás, mais o f de x0 x1. O que é o f de x0 x1? É o menos 3, né? Então eu vou colocar aqui menos 3, que multiplica x menos x0. O x0 é menos 1, então é x mais 1. Mais o f de x0, x1, x2. O que é o f de x0, x1, x2? É esse 2 terços, tá? Ou seja,
mais 2/3, que multiplica x menos x0, ou seja, x mais 1, porque o x0 é menos 1, que multiplica, né? Deixa eu deixar esses termos aqui. Então, mais 2/3 que multiplica x menos x0, agora o x menos x1, que é exatamente x menos 0. Tá? X menos 0. Ok? Vocês nem precisam rearranjar muito esses termos. Nesse formato, né? Esse formato é o formato mais rápido para eu substituir valores aqui em x. Então vocês nem precisam rearranjar muito esses termos. Eu vou rearranjar só para mostrar para vocês que ficou idêntico o exercício passado. Isso aqui é idêntico ao exercício passado, só mostrando ele pela forma de Newton, que fica mais fácil de calcular. Então dá 2/3 x² menos 7/3 x mais 1. Tá? Então é idêntico ao exercício passado, só ficou mais fácil aqui de vocês calcularem utilizando-se o método de Newton. Agora eu vou passar um exemplo. Vocês podem pausar o exemplo, ver as anotações de vocês aqui, ver no vídeo como se calcula cada um dos operadores, diferenças divididas, e resolver esse próximo exemplo. Tá? Eu vou passar um exemplo, vocês pausem o vídeo e podem resolver este exemplo. Tá? Então veja aqui nesse exemplo, eu vou ter da mesma forma um x e valores f de x, então eu tenho um conjunto discreto de valores da função f de x aqui para x igual a menos 2, menos 1, 0 e 1, que vai me dar menos 2, 2, 4 e 10. Tá? A função final que vai ficar desse exercício é bem fácil, tá? É bem simples, só que eu tenho uma ordem a mais. Tá? Se de 3 elementos eu consigo calcular um P de 2, aqui com 4 valores de x, eu vou calcular o P3 de x, tá ok? Então, eu vou calcular o P3 de x e vocês podem começar a fazer o exercício e vocês vão chegar no P3 de x, tá? Então, pausem o exercício e fiquem à vontade para fazer. Depois vocês voltam e continuam a aula, tá? Bom, eu vou imaginar que vocês pausaram o vídeo, né? Então, P3 de x, ele vai ficar o seguinte, né? Como que é o P3 de x aqui? Ele é simplesmente o f, aqui o operador de primeira ordem, mais o f de x0, x1, que multiplica x menos x0, mais o f de x0, x1, x2, que multiplica x menos x0 vezes x menos x1, tá? E esse é o ordem 2, né? Aqui o ordem 3, ele tem mais um termo, né? Qual que é esse termo? F de x0, x1, x2, x3, que multiplica x menos x0, x menos x1, x menos x2. Tá ok? Esse é o polinômio de ordem 3. Então, por favor, pausem o exercício, tentem fazer e me entreguem, confiram aqui o resultado final. Bom, se vocês pausaram o exercício, vocês vão fazer aqui a tabela, né? A tabela de x, né? E as suas ordens aqui, né? Eu tenho x, os valores, 4 valores de x e as ordens. Então, eu tenho ordem 0, ordem 1, ordem 2 e ordem 3 nesse exercício, né? Eu tenho aqui os valores de x, vão ser esses valores aqui da tabela. Então, menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? Menos 2, menos 1, 0. Menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? E eles vão me dar a primeira ordem, vai ser os f de x, né? Que eu tenho aqui. Então, menos 2, 2, 4 e 10. Agora é 2 menos 2 sobre menos 1, menos 2. Então, me dá 0. Não, perdão, 2 menos menos 2, dividido por menos 1, menos 2, ele me dá 4, né? Só a dica, o dividendo, se aqui eu vou de uma unidade em uma unidade, o dividendo é sempre 1. Então, é 2 menos menos 2, dividido sobre 1, que é 4.
Então é 4, por exemplo, aqui embaixo, né? É 4 menos 2 dividido por 1 também, que é 2. É 10 menos 4, no último termo aqui é 10 menos 4, dividido por 1, que me dá 6, tá? Então aqui eu já posso colocar direto 4, 2 e 6. Usando o 4 e usando o 2, eu vou chegar no de ordem 2. Então, 2, né, menos 4 dividido por 2 fica menos 1. Tá? 6 menos 2, que dá 4, dividido por 2 também fica 2 agora. Né? Agora eu vou usar o 2 e o menos 1 para fazer a ordem 3, que é 2 menos menos 1, que me dá 3, dividido por 1 menos menos 2, que também é 3, então me dá 1. Tá? Me dá 1 o valor final. Então veja como é fácil. Agora é só substituir nessa fórmula aqui, né, que vai me dar o polinômio interpolador final. Então como que eu substituo? Né? Então, portanto, eu vou ter aqui, né, vou ter o P de x e o P3 de x, né, vai ser igual a f de x0, que é menos 2, tá, mais o fx0, x1, que é 4, então mais 4 que multiplica x, né, x menos x0, x0 é menos 2, então x mais 2, mais o f de x0, x1, x2, né, que é esse menos 1 aqui, tá ok? Então é menos 1 que multiplica x menos x0, o x0 é menos 2, então dá x mais 2, vezes x menos x1, o x1 é menos 1, então é x mais 1, tá? Mais agora o último, que é o f de x0, x1, x2. Vejam, eu não usei, né, todos esses termos aqui eu não usei, né? Aliás, eu não usei nenhum desses termos aqui, tá? Eu só usei os superiores. Por que eu calculo eles, então? Eu calculo eles para chegar no cálculo do valor final aqui de ordem 3. Então, eles são usados só para isso. Eu não uso todos os termos, eu só uso esses termos aqui de cima, tá? Menos 2, 4, menos 1 e 1. Então, agora é mais 1 que multiplica x menos x0, que é x mais 2, x menos x1, que é x mais 1, e x menos x3, x menos x2, que é exatamente x, tá? Vocês não precisam continuar com essa fórmula, podem deixar ela assim, tá? Porque aqui a substituição de elementos ela é mais facilitada, né? Eu vou só colocar aqui a fórmula final para efeito de conferência de vocês. Eu tenho P3 de x, que ele vai ficar exatamente x ao cubo mais 2x² mais 3x mais 4, tá? Então eu parti ali, na verdade, para montar o exercício, a partir de uma fórmula ultra simples aí, na verdade, tá? Então essa é a fórmula do exercício, fórmula final, tá? Então assim você usa o método, a fórmula de Newton para fazer os seus cálculos, tá? E vocês podem ver que é muito mais rápido, muito mais simples do que se usar o próprio método, a forma de Lagrange.